Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos. É com uma alegria que nós estamos aqui reunidos. Não sei se para vocês mas para mim é uma alegria muito grande. Quando a gente fica como ficamos a semana passada, que eu não tive condições de vir ao culto por causa do resfriado, isso me faz uma falta tão grande. Para mim, estarmos reunidos, eu tenho certeza de que o Senhor se faz presente, é Ele que está nos reunindo. É um momento em que nós estamos reunidos como casa de Deus, como casa espiritual, como habitação do Espírito, como edifício de Deus, na verdade. Isso é tão bom saber que o nosso Senhor se alegra com a nossa presença. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos então iniciar com o Salmo 63. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Acharam? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvo. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome eu levanto as minhas mãos. Pai querido e amado, nós louvamos a Ti de todo o nosso coração. Desde que eu acordei nessa manhã, Senhor, a palavra que vem ao meu coração é que, assim como a corça suspira pelas águas, o meu coração anseia por Ti. Nesse salmo também Davi, quando no deserto de Judá, lá no meio daquela sequidão, ele diz: a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida e exausta e sem água. Quando nós olhamos e contemplamos tudo ao nosso redor, o nosso desejo de ter mais da presença de Deus é algo que se manifesta, e eu desejo que nessa noite se manifeste nos nossos corações esse desejo de mais de Deus, esse desejo de contemplar o Senhor, de ver a Sua glória descer, de contemplar a Sua força, de contemplar a vida que só Ele pode nos dar. Amém. Então, que neste momento nós possamos, de todo o nosso coração, levantando as nossas mãos, levantando as nossas vozes, bendizer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O salmista diz: bom é render graças ao Senhor e anunciar pela manhã a Sua misericórdia e à noite a Sua fidelidade. O Senhor foi fiel a nós durante este dia? Sem dúvida. O Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos permitiu respirar nesse dia, nos permitiu nos locomover, trabalhar, nos alimentar, falar, estar com pessoas ou estar sozinho. O Senhor nos permitiu tantas coisas. Amém. Por isso, cumpre-nos bendizer a Ele. Por essa razão nós nos reunimos aqui. Nós nos reunimos para bendizer o nome do Senhor. Então, de todo o coração, vamos agora louvar o Senhor, dizendo que nos reunimos aqui por essa razão, para louvá-lo. Pai, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para erguer um altar de louvor e adoração a Ti. Eis aqui corações contritos e quebrantados diante de Ti. A Ti seja a honra, a glória e todo o louvor.
pensar em Cristo Rei Jesus, abrindo mão de tudo que somos, de nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, de nós mesmos esquecer, de nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus Senhor. adorai, O Rei Jesus Senhor. glorifique coral, De mãos dadas a cantar e juntos a louvar seu nome. todos juntos a louvar seu nome, De mãos dadas a cantar e juntos a louvar seu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar teu nome, Senhor. Adorar o Rei Jesus, porque Ele é o único merecedor de toda a glória. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Levante suas mãos e adore. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Rendidos a Ti, Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. o Reino não está neste lugar. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus Senhor. Aquele que morreu por mim e por você, o único Rei, Rei Jesus Senhor. porque reconhecemos Sua majestade. Cante coral. Unimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Senhor. Adorar o Rei Jesus Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que nos acompanha dia a dia, Deus. Mesmo nós sendo merecedores, o Senhor tem sido conosco. És o mesmo ontem, hoje e eternamente. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. És o motivo do nosso cantar, do nosso respirar, do nosso existir. Reconhecemos que Tu és Deus e não há outro igual a Ti. Aleluia. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Que seja um doce som a Ti. E todo ser que respira, louve o Senhor. Amém, Senhor. Todo ser que respira, louve o Senhor. Nós somos seres dotados de respiração. Nós somos seres dotados de voz. Nós somos seres dotados de emoções. Então expressemos aquilo que se passa no nosso coração através das vozes, através do fôlego de vida que o Senhor nos deu. O nosso Deus
Ele é aquele que faz caminhos no deserto, Ele é aquele que abre águas, Ele é aquele que anda sobre as águas, Ele é aquele que cura cegos, paralíticos, Ele é aquele que sara todas as enfermidades, que cura todas as doenças. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso alimento, Ele é a videira verdadeira. O vinho que nos traz a alegria está nele, porque Ele é a videira. Obrigada, Jesus. Obrigada porque podemos Te adorar, porque temos liberdade para abrir as nossas vozes, Senhor, as nossas bocas e soltar as nossas vozes, Senhor. Obrigada por isso, Senhor. Gratidão pelas palavras faladas, Senhor. Gratidão, Senhor, as palavras faladas, elas ecoam nos ares e nós cremos que Tu recebes a nossa adoração. Por isso, Senhor Jesus, continuamos aqui em adoração. Recebe o nosso louvor. Enxuga as lágrimas.
promessas, Senhor, mas as tuas promessas têm em Jesus o sim e o amém. Então tudo aquilo que tu prometeste, Senhor, na tua palavra, tu hás de cumprir. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos viver contigo. Amém. Tudo aquilo que tu tens preparado para nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia tu nos disseste para deixar as coisas velhas para trás, para não lembrar das coisas passadas, para olhar para frente, para as coisas novas que tu estás fazendo, e tu estás abrindo caminhos no deserto, tu estás pondo rios no ermo, amém. Tu estás trazendo cura para aqueles que creem em ti, tu estás trazendo restauração de vida para todos aqueles que entregam a vida nas tuas mãos, e nós te agradecemos porque estamos aqui, porque queremos vivenciar contigo tudo aquilo que tu tens preparado para nós. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos e queremos consagrar essa noite a ti, Senhor. Mais uma vez, opera os teus milagres aqui, Senhor. Opera a tua, faz o derramar da tua graça, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Pai, derrama também da tua graça sobre as crianças, Senhor. Nós queremos chamar aqui o André, em casa, os adolescentes também. Então, vem cá. Ô, Karine, vem cá, né? Com o bebê na barriga. O Davi? Vem cá. Amém. Pai querido e amado, nós te agradecemos. Senhor, nós somos tão gratos. O meu coração, Senhor, arde de alegria diante de estarmos aqui com 4 varões. Obrigada, Jesus. João Oscar, Samuel, o André e o Davi, que tu já enviaste dos céus, Senhor, ele só falta ele vir para a luz aqui conosco. Pai, obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai, nós te bendizemos por todas as vidas que estão aqui, em especial queremos abençoar esses jovens, essas crianças, para que recebam do céu a porção que tu liberaste, Senhor. Obrigada porque tu liberas para todos nós graça, Senhor, vida, sabedoria, unção. Derrama sobre a Angelita nessa noite e que este tempo seja um tempo precioso de comunhão em unidade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Enquanto eu estava orando aqui, estava pensando que as crianças, nós nos reunimos aqui, né? Que faz parte, uma casa parte da família da Vânia, mas eles vão também se reunir lá na casa dela. E nós hoje vamos continuar a falar sobre as casas em que Jesus entrou e o que aconteceu naquelas casas e o que o Senhor tem preparado para nós neste tempo. Então, só rememorando, nós falamos sobre que existe nos evangelhos 10, alguns dizem que 10, outros dizem que 12. Eu tenho 12 casas registradas, Jesus entrando em 12 casas. Em cada casa dessas que ele entrou fisicamente, enquanto ele esteve aqui andando no meio de todos os seres humanos daquela época, daquele lugar onde ele esteve presente, ali ele entrou em determinadas casas. Nós lembramos que a primeira casa que ele entrou foi a casa das bodas de Caná, e lá, o que Jesus levou para aquelas pessoas? Jesus levou alegria, porque Jesus fez o milagre da multiplicação da água em vinho. Quando o vinho acabou, o vinho é símbolo de alegria, a festa poderia ter ficado triste ou acabado antes do tempo, mas Jesus, a partir de algo elementar como a água, ele transformou em vinho e trouxe a alegria. Depois disso, nós vimos a casa de Pedro. Jesus entrou na casa de Pedro justamente quando a sogra de Pedro estava enferma. E Jesus tocou na mão dela, e quando ele tocou na mão dela, a febre se foi, e ela se levantou e passou a servi-los. Então, Jesus entrou naquela casa levando cura. Depois nós vimos Jesus na casa em Cafarnaum, onde ele estava reunido
com algumas pessoas, ensinando a palavra para aquelas pessoas. E alguns trouxeram um paralítico até aquela casa. E quando eles trouxeram e fizeram aquele paralítico descer pelo teto, lembra a história do paralítico carregado numa maca pelos seus amigos? Conseguiram fazer descer pelo telhado aquele homem. Aquele homem foi curado da paralisia, mas ele foi restaurado por inteiro. Porque um homem paralítico era um homem sem valor, que não podia fazer nada, não podia fazer nada sozinho. Era uma pessoa talvez rejeitada, discriminada na sociedade. E ele saiu andando, carregando a sua maca, passando na frente de todas as pessoas e indo sozinho para a sua casa. Foi uma restauração por inteiro. Jesus, naquele momento, naquela casa, ele levou restauração para este homem e para todos os que presenciaram este milagre. A fé foi aumentada. Aqueles fariseus que estavam seguindo e duvidando que Jesus era o Messias, ficaram surpresos com o que viram, porque ele fez aquilo que ele falava, ele cumpriu. Depois nós vimos Jesus entrando na casa de Mateus ou Levi. Lembram de Levi, coletor de impostos, que Jesus vai passando e chama e diz: vem e me segue. Levi era um judeu discriminado pelo seu povo, porque ele era um cobrador de impostos para o governo romano, mas Jesus o chamou para segui-lo. E assim que ele se sentiu aceito por Jesus, ele dá um jantar na casa dele. E nesta casa, em que Jesus entra para esse jantar, à mesa estavam os discriminados. Outros publicanos, outros coletores de impostos. Diz também que existiam pessoas discriminadas, como pessoas que eram mal vistas pela sociedade, e elas estavam ali na mesa de Mateus. E quando Jesus entrou, Jesus levou o perdão, porque aquelas pessoas que eram discriminadas por serem coletores de impostos, ou então por não fazer parte daquela sociedade conforme o conceito de dignidade da sociedade, esses receberam de Jesus o perdão e a restauração divina. Isso nós vimos na semana passada. A última casa que vimos há 2 semanas atrás foi a casa de Jairo. Lembram a história de Jairo? A filha de Jairo estava enferma, chamaram Jesus, mas Jesus, no meio do caminho, ele cura aquela mulher do fluxo sanguíneo, e as pessoas vêm da casa de Jairo e dizem: não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Mas Jesus vai, entra na casa de Jairo, pede que fiquem apenas 2 dos seus discípulos e os pais, 3, dos discípulos e os pais, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. E ali, dentro daquela casa, num ambiente de intimidade, ele diz para a menina: levanta. E aí manda os pais que deem de comer. Jesus leva vida para aquela casa. Amém. O que mais Jesus levou para outras casas onde ele entrou? Nós vamos continuar hoje vendo mais algumas casas, ainda no Evangelho de Lucas. Vamos ver no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, do versículo 38 ao 42, aquela conhecidíssima história de Marta, Maria. Então Jesus entra na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E o que acontece ali naquele lugar? Vamos ler o texto, versículo 38 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Indo eles, Jesus com os seus discípulos pelo caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã não tenha me deixado sozinha para servir?
ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupa-te com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta era uma das casas mais visitadas por Jesus, porque ficava no caminho entre Cafarnaum, na Galileia, onde ele morava, e Jerusalém. Betânia era próximo de Jerusalém. E Jesus muitas vezes se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas neste momento, neste texto aqui, diz que Jesus estava ensinando. E Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. E houve essa conversa de Marta reclamando porque Maria não estava ali ajudando a ela nas tarefas, na preparação talvez da comida ou de outras, do que iriam servir para Jesus e talvez para aqueles que estivessem com ele. Mas Jesus estava preocupado com uma coisa só. Ele entrou naquela casa para levar a sua palavra. Tudo o que ele queria, quando ele diz para Marta: Maria escolheu a melhor parte, Maria escolheu a boa coisa que não lhe será tirada. O restante, a comida ia ser consumida e ia desaparecer. A água ia ser bebida e depois ia ser eliminada. Tudo isso iria passar, mas o ensinamento, a palavra que ele estava ali ensinando, isto não iria passar. Por isso essa era a boa parte. Então, tudo que Jesus esperava encontrar naquela casa era pessoas desejosas de ouvir a sua mensagem. Então, Jesus entrou naquela casa com este propósito, com o propósito de transmitir a mensagem da salvação, transmitir o ensino da palavra de Deus para aquelas mulheres. Nós costumamos dizer que Jesus estaria acompanhado dos discípulos, mas aqui não está escrito. Então aqui se refere a um momento em que Jesus estava voltado, ensinando, e se Maria estava sentada aos pés, Jesus queria que Marta também estivesse ali. E eu pergunto para vocês, e nós, hoje, nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa? Jesus foi convidado para se hospedar na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E nós convidamos Jesus, vem para o meu coração, vem para a minha casa, vem para a minha família. E aí, ele vem e nós fazemos o quê? Nós dedicamos tempo para ouvi-lo? Nós reservamos um tempo para ouvir? Não estou dizendo que é tempo para perguntar. Maria estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo. Será que nós temos este comportamento de aquietar-nos simplesmente e ouvir o Senhor falar? Muitas vezes Ele fala ao coração, nos lembrando de textos bíblicos que já lemos, nos lembramos de ministrações que já ouvimos, de canções que já ouvimos, e naquele silêncio Ele fala conosco. Não é para nós ficarmos agitados com nenhuma outra coisa. Será que nós temos recebido o Senhor assim, dessa forma? Hoje eu pergunto para você, para cada um de vocês. Cada um está ocupado demais para ouvir Jesus falar na intimidade? No dia de hoje, você ouviu Jesus falar ao seu coração? Ou passou o dia e você não ouviu nada? Não é ouvir o que alguém falou, não é ouvir o culto, não é ouvir a meditação, não. É no silêncio aquietar-se e perguntar: Senhor, o que Tu queres falar comigo hoje? O que Tu tens hoje para falar ao meu coração? Nós precisamos nos desligar de tudo e assumir essa posição de: eis-me aqui para Te ouvir. Porque, amados, na medida em que a gente vai conhecendo a palavra de Deus e que existe até uma certa
bagagem dentro de nós, nós corremos o risco de não parar para ouvir o Senhor. Paramos para ouvir falar dele, mas não ouvir a ele. E isto é aquela disciplina da solitude. Não sei se alguém aqui, né, estudou, nós estudamos as disciplinas espirituais e uma delas é a solitude. É aquele silêncio para ouvir interiormente o Senhor falando ao nosso coração. Então, nesta casa, Jesus entrou para que a sua mensagem fosse ouvida apenas por aquelas pessoas. Não era uma multidão que estava ali, eram somente as pessoas da casa. Vamos continuar. Mais uma casa. Agora em Lucas capítulo 19. A casa de Zaqueu. Eu sei que o Valmir abriu o culto da semana passada falando de Zaqueu, né? Valmir. Mas eu queria falar algo sobre a entrada na casa. Então, vamos ler o texto. Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação dessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Gente, vocês podem imaginar, Zaqueu era filho de Abraão, então era judeu, e era o maioral dos publicanos, ou seja, o chefe dos cobradores de impostos. Era riquíssimo, devia ser detestado por toda a comunidade de judeus. Mas o que aconteceu? Ele ouviu falar de Jesus e ele teve curiosidade em saber quem era este homem que estava fazendo com que multidões o seguissem, quem era este homem que estava fazendo milagres. E a curiosidade dele foi tão grande que ele deixou de lado a vergonha. Imaginem vocês, o maioral, vamos pensar aqui numa autoridade dentro da nossa cidade, relacionada com um dos órgãos públicos, Receita como é? Federal. Vamos pensar. E este homem, que é respeitado, mas também não benquisto entre os seus, vamos pensar num homem assim, subir numa árvore para ver um pregador que estava sendo contestado, que estava sendo difamado pelos judeus e pelo povo, admirado pelo povo, mas difamado pelos judeus, difamado pelos fariseus, perseguido pelos romanos também. Quem era este homem? Jesus estava passando e ele viu Zaqueu. Ele viu Zaqueu e ele parou. Jesus vê os corações e certamente não havia apenas curiosidade no coração de Zaqueu, porque Zaqueu também, de uma certa forma, podemos dizer que ele foi extravagante na sua busca para conhecer Jesus. E Jesus então vai até ele e diz: desce daí, Zaqueu, e expõe para todo mundo que ele tinha visto ele na árvore, para
para ver até que ponto ia a vergonha dele de professar a sua curiosidade. E aí ele disse: eu quero hoje entrar na sua casa. E aí Zaqueu desce rapidamente e vai e leva Jesus para a casa dele. E quando ele entra na casa de Zaqueu, o milagre acontece. Não diz aqui que Jesus pregou para Zaqueu. Só diz que a presença de Jesus na casa de Zaqueu trouxe salvação para aquela casa. Amém? Então, eu pergunto para vocês, e nós? Nós temos buscado o Senhor Jesus por curiosidade apenas? Somente para saber o que é que a Bíblia diz e depois eu escolho no que eu acredito? Ou nós temos ansiado para que Jesus faça parte da nossa história, que entre na intimidade? Nós não sabemos se Zaqueu tinha família, não fala, mas sabemos que entrou salvação numa casa. Certamente devia ter mais pessoas naquela casa. A partir de uma pessoa que manifesta o seu desejo de conhecer Jesus e que faz o que pode, até subir numa árvore, até expor-se à vergonha, para conhecer esse Jesus. Jesus vem. Jesus não deixa de entrar na casa de alguém que deseja de todo o coração conhecê-lo. Amados, ouvir a palavra de Deus nos conduz ao arrependimento, que foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu não disse: se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Né? Então, houve arrependimento da exploração. Ele reconheceu que ele estava explorando pessoas, cobrando além do que era o estabelecido pelo governo romano. Ele estava enriquecendo às custas de explorar o seu próprio povo. Ali houve arrependimento. A palavra de Deus, né, a palavra, quando nós ouvimos, ela gera esse arrependimento em nós. E a salvação é o maior presente que nós podemos receber dos céus. Porque uma vez salvos, nós podemos desenvolver a nossa salvação. Zaqueu ali já começou com o passo de desenvolver a salvação, porque ele já foi acertar as contas dele com todo mundo. Ele não queria mais ficar devendo para ninguém. E aqui eu vou abrir um parêntese para perguntar para você: você está querendo ver algo mais a respeito de Jesus? Você está querendo que a sua casa receba salvação? Lembrando daquela passagem de Atos 16:31, onde acontece, Paulo e Silas estão presos e num cárcere interior, e aí há um terremoto, eles estão cantando, orando e louvando, e há um terremoto durante a noite que as cadeias todas se rompem, né? Todas as correntes são arrebentadas, e aí o carcereiro, quando vê, ele quer tirar a sua própria vida, porque ele acha que todos os presos iriam fugir. Mas os presos não fugiram. Paulo diz lá do fundo onde ele estava: não faça nada contra ti, porque todos nós estamos aqui. E diante deste milagre, mais do que o terremoto, mais do que o romper das cadeias, o maior milagre foi os presos não fugirem. Este foi o maior milagre. Os presos permanecerem, eles foram contagiados pelo louvor e pela oração de Paulo e Silas. E aí o que aconteceu ali? O carcereiro vem e diz para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso não é uma promessa de que quando nós cremos, todos os nossos serão salvos, como muitas vezes a gente entende. Porque se nós lermos o texto, nós vamos ver que
e o carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele. E ele prega para a família dele. Depois vocês podem ler com calma. O carcereiro apresenta Paulo e Silas para a família e eles pregam para a família. E aí a família então conhece a salvação. Então, amados, nós queremos a nossa família conhecendo a salvação, tendo a experiência da salvação. Então, vamos levar Jesus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, sim, mas para dentro da nossa casa, compartilhando com as pessoas que convivemos aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Ou Jesus não tem feito nada nas nossas vidas. O que Ele tem feito? O que Ele tem nos presenteado a cada dia? Cura, restauração, vida, alegria. Vamos partilhar uns com os outros. E assim, levando Jesus para dentro das nossas casas, nós veremos salvação, como houve na casa de Zaqueu. Agora vamos para Lucas 22. Do versículo 7 em diante. Nós vamos falar sobre a casa do cenáculo. Aquela casa onde foi preparada a última ceia de Jesus antes da sua crucificação. Assim está escrito no versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Amados irmãos, Jesus sabia do que ia acontecer com ele. E era chegada a época da Páscoa, da ceia pascal. A ceia que antecedia, né? Toda a Páscoa judaica, ela tem uma preparação de praticamente 2 semanas. E aqui, Jesus dá ordens para os seus discípulos para eles encontrarem a casa. Ele é específico em todos os detalhes. Mas, gente, existe algo tão tremendo aqui nesse texto, porque Jesus não diz: vão e invadam uma casa, ou vão e digam: aqui o mestre quer entrar. Não, ele disse: vão e perguntem ao dono da casa onde é o aposento no qual o mestre irá comer a Páscoa com os seus discípulos. Então, Jesus não invade casa nenhuma. Jesus não vai invadir as nossas casas também. Mas Jesus nos dá um direcionamento de como nós devemos nos preparar. Veja, a casa que foi escolhida, ela estava preparada. Aquela pessoa já sabia que algo iria acontecer. Ela já tinha tudo preparado e tinha o melhor lugar. O cenáculo era a sala no piso superior. E esta sala era mais ventilada, com mais visão. E aqui diz que ela estava mobiliada, que era um lugar espaçoso. Então poderia caber Jesus e os seus 12 discípulos e sei lá quem mais, né, naquele lugar. Então, nesta casa, aconteceu algo que nós precisamos refletir. Versículo 14. Chegada a hora, então eles foram e prepararam tudo. Tudo
da melhor forma. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Nesta casa, no cenáculo, Jesus entra para ter comunhão com os seus discípulos. A comunhão da ceia, da mesa, aquela comunhão onde se senta junto, onde se reparte o alimento. Só que aqui é um momento de comunhão com revelação, porque ele revela que aquela ceia seria a ceia que marcaria a aliança dele, a aliança que ele faria no sangue dele, a nova aliança. Então, ele revela isto, ele revela que é a última ceia que ele vai comer com eles, ele revela que ele está prestes a ser oferecido como libação, ele revela que vai haver um traidor. Numa mesa de comunhão, numa mesa onde nós, dentro da nossa casa, abrimos para pessoas entrarem, para pessoas do corpo de Cristo entrar, para pessoas com quem temos uma aliança em Cristo. Ali vai haver revelação. Então, a pergunta para nós hoje é: quando nós oferecemos o nosso melhor para Jesus, vai haver comunhão com Ele e com as pessoas. Quando nós convidamos pessoas para estar conosco, junto com Jesus à mesa, vai haver revelação, vai haver ligação de alma, vai haver ligação de espírito. Como nós temos vivido, recebendo pessoas para ter comunhão de mesa com elas em nome de Jesus e mostrando a aliança ou não? Fazemos uma ceia do Senhor entre nós como família ou não? Porque todo momento em que nós partilhamos o pão, partilhamos o vinho em família, seja a família biológica, seja a família de fé, Jesus está conosco e Ele traz revelações dele e de nós mesmos. Ele nos faz, veja que ali começaram a indagar quem seria o traidor já sabia quem ele era. Mas os outros não. Aí houve aquele momento de indagação. E agora? Gente, será que nós nos sentimos sozinhos em casa? Algumas pessoas aqui moram sozinhas. Algumas pessoas não têm uma grande família ao redor da mesa. Walter e eu no dia a dia estamos só nós dois. Será que nós não podemos convidar pessoas que representam Jesus para fazer parte da nossa mesa? Para que naquele momento a gente partilhe o alimento físico, mas também a palavra de Deus. E ali haja comunhão, e haja revelação, e haja intimidade. Essa é a pergunta que o Senhor está deixando para nós hoje. Como está sendo a nossa casa? A nossa casa está sendo um lugar de comunhão? Ou nós não queremos sujar o tapete? Nem a mesa? Nem a louça?
em ter o trabalho de preparar alguma coisa para oferecer para as pessoas. Temos desejo de abrir a nossa casa como casas de paz, como casas onde podemos transmitir a paz de Jesus para outras pessoas. Nós estamos vivendo um tempo onde o homem está se tornando egoísta e ensimesmado. Então, é viver para mim, com o mínimo de trabalho possível, fazendo só as coisas que eu gosto, e cada um que cuide de si na sua casa. Isso, aí Jesus não está presente. Então, vamos repensar nossa forma de viver no dia a dia. Vamos abrir as nossas casas, convidar uma pessoa para um café, para um almoço, e ali nós podemos, além de oferecer o alimento que preparamos, também oferecer a vida que nós temos experimentado com Cristo. Vamos lá, vamos continuar agora, Lucas 24. Mais uma casa onde Jesus entra. Então, nessa última casa, Jesus levou a comunhão com Ele e entre eles, e revelações a respeito dele e revelações a respeito das pessoas. Agora, no capítulo 24, Jesus já havia sido crucificado, morto, sepultado, e Jesus já havia ressuscitado, mas alguns ainda não sabiam. Nós vamos falar sobre a casa na cidade, no lugarejo de Emaús. Vamos ler então no capítulo 24, do versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém para anunciar que o Senhor havia ressuscitado. Amados, eu fiz questão de ler todo o texto, apesar de longo, porque o que faltava para esses discípulos era visão espiritual. E o que Jesus trouxe
para aquela casa, quando ele entrou na casa, foi olhos espirituais abertos. Não foi durante o tempo em que Jesus caminhou com eles e que Jesus foi discorrendo desde Moisés, explicando todas as escrituras, explicando tudo a respeito de Jesus. Não foi enquanto Jesus falava que o entendimento deles foi aberto, mas no momento em que ele entrou na casa deles, sentou-se à mesa com eles, promovendo a comunhão ali através do partir do pão, naquele momento, a visão espiritual daqueles 2 discípulos se abriu. Está faltando visão espiritual para nós? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei isso para vocês na semana retrasada, quando eu comecei a falar sobre as casas, que uma das histórias eu me identifiquei. E a que eu me identifiquei no momento foi essa. Eu tenho orado e pedido para Deus que me dê mais visão espiritual. Eu não quero saber do futuro, mas eu quero saber de tudo aquilo que eu já recebi de Deus, já recebi através de Jesus e que eu ainda não estou vivendo. Porque esses discípulos tinham andado com Jesus, eles tinham participado de tudo, eles ouviram Jesus, eles eram discípulos, eles caminharam com Jesus, eles ouviram Jesus pregar, eles viram milagres de Jesus, eles viram então a morte, viram a crucificação, viram o sepultamento de Jesus, sabiam que Jesus havia anunciado que ressuscitaria no 3º dia, e eles dizem, hoje já é o 3º dia e não aconteceu nada. Olhos fechados, coração entristecido, coração murmurante. Esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir a Israel, e agora? Quando o nosso coração está fechado por causa das preocupações, quando nós nos deixamos envolver pelas preocupações do dia a dia e perdemos o foco da nossa missão. A missão daqueles discípulos não era voltar para Emaús, era sair para anunciar o Evangelho. Se eles estivessem voltando para Emaús para anunciar o Evangelho, tudo bem. Mas não, eles perderam a visão do chamado. Eu não quero perder a visão do meu chamado. Eu não quero perder a visão daquilo que o Senhor me deu como tarefa. Então eu peço, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu enxergue o que é tempo de eu viver, o que é tempo de eu fazer. Não quero ficar na mornidão. Emaús eram águas termais, a região de águas termais, águas mornas. Alguns textos dizem que elas eram, por ser águas termais, elas eram muito quentes, mas nós sabemos que águas termais se mesclam com as outras. Eles estavam voltando para aquele lugar do qual eles haviam saído. Viveram tudo com Jesus, mas estavam retrocedendo. Eu não quero retroceder. Eu não quero parar. Eu quero ir adiante. Então eu quero Jesus na minha casa, ceando comigo a cada dia. Amém. Eu quero Jesus falando comigo, me narrando, me fazendo lembrar das Escrituras a cada dia, me abrindo os olhos. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, quando elas não correspondem à nossa expectativa, a gente desanima, fica como eles, entristecidos, desanimados, não reconheceram Jesus, só reclamavam. Então, quando Jesus entrou na casa de Emaús, Jesus trouxe visão espiritual para aquelas pessoas. Hoje, Jesus quer nos dar olhos espirituais. Amém. Mas nós queremos? Ou nós queremos continuar olhando para as coisas, para as circunstâncias?
Queremos ver além das circunstâncias, queremos ver o que está acontecendo daquilo que já foi previsto, profetizado pelos profetas. Nós, como corpo de Cristo, o mundo ao nosso redor pode desmoronar e talvez desmorone. Talvez tudo seja abalado, porque está escrito que o que é abalável será abalado, está escrito. Mas se nós permanecermos firmes na rocha, firmes no fundamento que é Jesus, nós vamos superar, porque é Ele quem nos guarda. Por isso precisamos de visão espiritual. Não como aquele lá, o moço de Eliseu, né? Que achou que pronto, agora estamos perdidos porque o exército estava lá vindo e iria. O que aconteceu? Existiam 7.000 que não se dobraram, né? Joelhos que estavam, né, ali adorando ao Senhor. E vai existir um grupo remanescente dentro dos seguidores de Jesus Cristo que não vai se dobrar. E eu quero estar no meio deles. E desejo que todos vocês estejam com visão espiritual. O Senhor abre a nossa visão e nos mostra. Amém? A última casa de hoje que nós vamos ver está no Evangelho de João. Saímos então agora de Lucas. No versículo 20, no capítulo 20. Depois da ressurreição também, Jesus já havia aparecido para diversas vezes. Jesus já havia aparecido para diversas pessoas. Mas o que acontecia com os discípulos? Onde estava o coração deles? Gente, quando eu estava estudando os evangelhos dentro desse enfoque, eu fiquei pensando no quanto os discípulos não acreditaram em Jesus. No quanto eles foram cabeça dura. Eles estiveram com Jesus, eles ouviram, eles viram os milagres, eles participaram, eles estiveram com Jesus ali durante 3 anos e meio, dia e noite. Eles viram o cumprimento das palavras, eles estiveram na morte, eles estiveram no sepultamento, eles estiveram na ressurreição. E aqui nós encontramos os discípulos trancados dentro de casa. João, capítulo 20, versículo 19. Maria Madalena já tinha anunciado: eu vi o Senhor. E os discípulos, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Onde estavam os discípulos? Trancados, com medo de serem perseguidos, medo de morrer. Não tinham entendido nada que Jesus iria ressuscitar e que seria a primícia daqueles que dormem. Não tinham entendido. Ainda estavam precisando aprender a crer completamente. Mas Jesus chega e saúda como paz. Jesus veio como príncipe da paz. Jesus pregou a paz. Jesus esteve levando a paz aonde ele ia. E ele entra nessa casa e ele diz para os seus discípulos, ele entra, porta trancada, janela, não sei se tinha, mas tudo fechado, e ele se coloca ali no meio e ele diz: a paz, a minha paz seja com vocês. Não fiquem com medo, não se turbe o vosso coração, como ele havia falado antes, muito antes da sua morte. Aí Jesus mostra as mãos e mostra o lado, como quem diz: olhem aqui, sou eu,
vejam a marca dos cravos na minha mão, vejam o furo da espada no meu lado, sou eu. Aí então, quando eles veem, eles se alegram ao verem o Senhor. E Jesus, mais uma vez então, diante da alegria, não vamos ficar só na alegria, que venha a paz para vocês. Não apenas a alegria, que venha a paz para vocês. E aí Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio também. E quando ele diz isso, ele sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então vejam, aqui Jesus aparece de uma forma sobrenatural. Jesus mostra que é Ele. Por quê? Porque naquela casa precisava ser fortalecida a fé dos discípulos. Então, quando Jesus entra na casa dos discípulos, ele entra com o propósito de fortalecer-lhes a fé. Ele revela que é ele mostra que é ele que está ali, ele dá a paz para eles e depois ele sopra o Espírito sobre eles. Gente, depois disso, só o Espírito desceu no Pentecostes. Mas até ali, eles dependiam da presença de Jesus para ter revelação das palavras, para ter o entendimento. Agora, Jesus sopra o Espírito sobre eles, mas não sopra o Espírito sobre eles somente para que eles... então é Jesus mesmo? Que bom! Não. Ele sopra o Espírito para dar uma missão. Ninguém de nós, gente, é a habitação do Espírito Santo para ficar sentado vendo televisão. Ou para ficar somente envolvido com as suas tarefas. O Senhor nos traz a sua paz. Ele entra na nossa vida, Ele entra na nossa casa, Ele nos dá a paz dEle, Ele nos fortalece a fé para quê? Para que a gente prossiga fazendo o que Ele fez até antes da sua morte. E aí é interessante porque o texto diz, ele diz assim, recebam o Espírito, se de alguns vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Mas se vocês retiverem o perdão, dos pecados, os pecados serão retidos, continuarão com as pessoas. Então, nós não podemos deixar de perdoar ninguém, senão o Espírito de Deus se ausenta de nós, gente. Seja lá o que for que qualquer pessoa tenha feito para nós, o que nós fizemos para Deus foi muito pior. Até conhecermos Jesus, vivíamos totalmente independente dele, fazendo somente a nossa vontade. E mesmo depois de conhecer Jesus, ainda estamos no processo de renúncia da nossa vontade. E Ele nos perdoa. E a gente comete mais um erro e Ele nos perdoa. E a gente comete mais um erro e Ele nos perdoa. E alguém comete um erro contra nós e a gente retém o perdão. Entendem a responsabilidade? Porque Deus não libera o perdão se eu não liberar. Se o pecado é contra mim, O pecado contra mim, eu tenho que liberar o perdão para que Deus libere o perdão para aquela pessoa. Para que ela possa viver uma vida com Ele. Senão ela não vai viver uma vida livremente, não vai se desenvolver livremente dentro do plano de salvação que Deus tem para todos. Amém. Vai viver amarrada. Perdoar pecados é soltar amarras, gente. Não esqueçam disso. Então, Jesus entra naquela casa, Ele fortalece a fé dos seus discípulos, Ele dá do seu Espírito para eles, Ele dá uma missão para eles. E o que acontece? Eles continuam trancados dentro de casa. Por quê? Vamos ler.
Faltava Tomé entre os discípulos. E Tomé, quando volta e os discípulos dizem para ele: vimos o Senhor, ele responde: se eu não olhar a mão dele, se eu não vir o lado dele, se não vir o sinal dos cravos, eu não acreditarei de modo algum. Então, ficou todo mundo de novo trancado dentro de casa. Porque a continuação diz: passado 8 dias, então 8 dias eles ficaram trancados ali, já tinham recebido o Espírito Santo, já tinham recebido a missão e estavam sentados. Será que nós também não estamos desse jeito? Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, amados irmãos, nós, às vezes, nós nos achamos trancados dentro de casa. Trancados por causa das circunstâncias, por causa da tristeza, por causa das dificuldades, por causa das decepções. Nós nos trancamos porque as coisas não acontecem como a gente gostaria. Surgem dúvidas no coração: será que Deus está comigo? Será que Jesus está me vendo? O que é que nós devemos fazer? Pedir: Jesus, entra na minha casa, entra no meu lar e vem fortalecer a minha fé. Nós precisamos admitir quando a nossa fé está enfraquecida. Não é vergonha. Tomé foi corajoso de se expor. A gente olha só o lado negativo dele, de duvidar, mas não. Ele foi corajoso em expor o que estava no coração dele. E porque ele expôs, ele foi sarado. Jesus disse: bem-aventurados os que creram sem precisar ver. Mas agora que você viu, então seja crente. E continue e faça a obra. Quando nós estamos sozinhos, gente, não vamos ficar tristes. Não vamos nos fechar. Porque Jesus é Deus conosco. Amém. Irmãos, nessas passagens todas que nós vimos até aqui, nós vimos Jesus entrando nas mais diferentes casas, não é verdade? Diferentes circunstâncias, diferentes situações, diferentes casas, pessoas de diversos níveis sociais. Será que existe uma casa favorita para ele entrar? Eu pergunto para vocês porque eu perguntei. Eu disse: Senhor, tu tens uma casa favorita? Existe algo que atraia a tua presença? O que atrai a presença do Senhor para uma casa? Por que ele entrou em algumas? Aqui são 10 que foram relatadas, 12. Talvez ele tenha entrado em muitas mais. Mas e será que nas nossas casas, o que é que atrai a presença dele? Essa foi a pergunta que eu fiz para o Senhor. Será a falta de alegria, como nas bodas de Caná? Será a enfermidade, como no caso da sogra de Pedro? Será a morte, como a filha de Jairo? Será a dúvida, como no caso dos discípulos de Emaús? Será o medo, como no caso dos outros, dos demais discípulos? O que será? Será desânimo? Será solidão? Será que é isso que atrai a presença de Jesus? Não, queridos. Tudo isso o Senhor Jesus restaura. E Ele quer restaurar
nas nossas vidas, nas vidas de todos nós que estamos aqui, que estamos ouvindo essa palavra, e também aqueles que vão ouvir. O Senhor quer restaurar, sim, mas o que atrai a presença dele é o coração que o busca. Aquele coração que busca constantemente. Por que eu comecei com o Salmo 63? Porque Davi diz que ele busca ansiosamente, como uma terra árida precisa de água. Desta forma, ele ansiava pelo Senhor. No Salmo 42, o que Davi escreve? Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pela tua presença. Porque Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele foi certinho? Ele não foi nada certinho. Ele fez um monte de coisa errada. Ele cometeu alguns pecados gravíssimos. Morte, adultério, coisas pesadas. E como ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque o seu coração ansiava pela presença constante do Senhor. Se nós formos ler todos os salmos de Davi, nós vamos perceber que o coração de Davi era um coração aberto, como Tomé falou o que estava sentindo. Davi falava o que estava sentindo. Por quê? Porque ele não queria perder a comunhão com o Senhor. Ele sabia que ele era limitado, ele sabia da sua humanidade, mas o seu coração ardia pela presença do Senhor. Tanto que, como rei de Israel, qual foi a providência que ele tomou? Levar a arca que representava a presença do Senhor, mas a alegria maior dele não era porque ele estava aquela caixa de madeira sendo levada, transferida de Siló, onde estava abandonada, para Jerusalém. Não. A alegria dele estava em saber que o Senhor estava se alegrando com ele, porque o coração dele buscava a presença do Senhor em todos os momentos, até uma presença física dentro da arca. Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana no poço, o que aconteceu? Jesus conversou com ela, ela estava no poço, num momento em que as mulheres não iam ao poço para tirar água. Por quê? Porque ela era uma mulher que já estava no 5º marido. Então, era uma mulher desprezada pela sociedade, discriminada. Então, ela ia no poço na hora do meio-dia, quando nenhuma outra mulher ia, porque as mulheres não iam cedo. Por quê? Porque se protegiam do sol, porque seria muito difícil carregar a água naquele sol. E a mulher samaritana está lá e Jesus desvia o caminho dele para encontrar com ela no poço de Jacó. E ali ela está tirando água e ele pede água para ela. E aí tem toda aquela conversa que a gente conhece, onde ela diz: como tu, judeu, pode pedir água para mim, que sou mulher samaritana? E aí Jesus diz: se você beber da água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede. E aí começa uma conversa onde ele mostra que conhece a vida dela. E aquelas palavras entram de tal forma no coração que ela diz: o Senhor é profeta. Então me diga, já que você é um profeta, um judeu profeta, onde se deve adorar? Então, a visão dela de relacionamento com Deus era uma visão religiosa. E ali, diante do Messias, ela pergunta: onde devemos adorar? No Monte Gerizim, onde adoravam os samaritanos, ou em Jerusalém, no Monte de Sião?
E Jesus diz para ela que nenhum lugar nem outro, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é ser um adorador que adora em espírito e verdade? É ter um coração desejoso da presença de Deus. É ter aquele coração desejoso de estar com Jesus todos os dias, de ter Jesus presente na vida, de ter Jesus como companheiro, de ter Jesus como conselheiro, de ter Jesus como o alimento, como tudo, como o amigo, como o mestre. Isto é ter um coração de adorador. Adoração por isso adoração a gente define como um estilo de vida e não como um momento. Adorar não é cantar, adorar não é só orar, adorar não é só ler a palavra, é tudo isso. Adorar a Deus é viver com o coração queimando de amor pelo Senhor, desejando a presença dEle, desejando que Ele esteja em todos os lugares conosco, aonde a gente for. Amém. Amém, amados? Amém. Eu queria partilhar algo particular meu para vocês. Eu amo o Salmo 18, é um salmo de Davi. Só abrem lá, só para a gente ver o início onde Davi diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Senhor, tu és a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Tu és o meu baluarte, e eu te invoco, Senhor, porque tu és digno de ser louvado, e eu sei que serei salvo dos meus inimigos. E aí, na continuidade deste salmo, no versículo 10, diz assim, no versículo 9: baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Aqui Davi está se referindo ao socorro que o Senhor trouxe para ele no momento daquela perseguição. Essa história a gente encontra lá em 2 Samuel, a história da batalha onde Davi foi vitorioso porque Deus veio em seu socorro. Então, eu sempre gosto de pensar nos céus se abrindo, nos céus se rasgando, porque aqui diz que baixou os céus, ele baixou os céus, ou em outras versões diz que ele rasgou os céus. Existem outros textos em que falam que ele rasgou os céus. Isaías diz: se tu fendesses os céus e descesse em nosso socorro. E eu queria dizer para vocês que nessa manhã Deus me fez entender que quando Jesus veio ao mundo, os céus foram rasgados. Os céus foram abertos para que Deus viesse ao nosso encontro em forma humana. Ali foi o momento em que Deus rasgou os céus para nos encontrar. Davi ainda não tinha tido essa experiência, ele teve uma experiência pontual numa vitória, numa batalha. Mas nós temos uma experiência definitiva, porque Jesus rasgou os céus, porque deixou a sua majestade e veio ao nosso encontro e deu a sua vida por nós. Depois, como homem ressurreto, Jesus subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai. E depois de assentado à direita de Deus Pai, mais uma vez os céus se abriram, porque Jesus enviou o Espírito Santo para estar sobre toda a carne, e ele continua pairando sobre toda a carne. E eu digo para vocês hoje, todos os nossos dias, os céus se abrem.
quando nós, com um coração apaixonado, convidamos Jesus para entrar nas nossas vidas. Quando nós oramos e dizemos, Senhor, entra na minha casa, entra no meu coração, entra na minha vida. Vem, Senhor, vem me acompanhar em tudo aquilo que eu tenho por fazer. Neste momento de oração, os céus se abrem. E o Senhor, no momento em que nós, como igreja, estivermos tendo essa experiência, sabe o que vai acontecer? Os céus vão se abrir para que o reino de Deus se estabeleça. Amém. Aleluia. Então, nós, como igreja de Jesus Cristo, individualmente, precisamos pedir, cada um, a cada dia, Jesus, eu estou aqui. Eu quero a tua companhia. Eu quero a tua presença porque eu te amo. Eu quero a leitura da palavra, a revelação da palavra, não por curiosidade, não por conhecimento, não por necessidade de uma resposta, mas porque eu te amo, Senhor. E eu quero viver contigo. E essa expressão de adoração se torna uma expressão extravagante. E o Senhor abre os céus e Ele envia mais uma porção do Espírito Santo, mais uma revelação da palavra para nós. E quanto mais palavra revelada houver entre todos nós, maior será a abertura dos céus. No dia em que Jesus entregou a sua vida na cruz, o véu foi rasgado. Então não existe mais véu para vedar os nossos olhos, mas nós precisamos continuar pedindo visão espiritual, porque a cada dia nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, que não sejam ofuscados pelas circunstâncias. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer porque basta que nós voltemos os nossos corações para Jesus. Ele que olha com orações, Ele que sonda os pensamentos, Ele que prova os corações, Ele que conhece todo o nosso interior, Ele vem. A casa favorita do Senhor é o coração apaixonado, é o coração que anseia pela presença dEle, é o coração que diz, Senhor, vem porque eu quero ter um encontro contigo. Eu não quero pedir nada, eu não quero falar nada, eu quero simplesmente ter um encontro contigo. Quando, Senhor, eu sei que tu vens, e eu sei que é isso que tu queres agora, vir para dentro do coração de cada um. Por isso nós queremos, neste momento, Senhor, te louvar dizendo, entra na nossa casa, entra na nossa vida, muda o que tiver que mudar de lugar, faz o que tiver que fazer, opera como tu operaste em cada casa que tu entraste, Senhor. Se há, Senhor, aqui um coração que precisa de alegria, Senhor, que esse coração se abra para receber a tua alegria. Se há aqui alguém que deseja, Senhor, que tem um anseio por paz, que abra o seu coração e diga, Jesus, eu quero receber a tua paz. Se há alguém aqui com alguma enfermidade física, que se abra agora, abre o coração. Não fique pedindo coisas, nem peça cura. Peça, Senhor, vem para o meu coração, porque com Ele vem a cura, com Ele vem a restauração, com Ele vem a salvação, com Ele vem a vida, com Ele vem a fé, com Ele vem tudo o que precisamos para viver esse tempo que está por vir, esse tempo que está sendo preparação para a volta dEle, que é um tempo onde todas as estruturas serão abaladas. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, ouve o nosso coração agora, enquanto cantamos essa canção, Senhor, enquanto ouvimos a canção, nós queremos que Tu ouças as batidas do nosso coração e que Tu ouças tudo aquilo que nós temos para Te dizer.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declara a Ele que você é casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu amor, o teu perdão me sarou por inteiro. E ele é tão completo. Sarou meu coração, sarou minha alma por inteiro. Amém, Senhor. Amém, Senhor. O teu perdão é completo, Senhor. Então, nós confessamos mais uma vez, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de ter um coração apaixonado. Que cada um possa confessar no seu lugar aquilo que está impedindo de ter um coração apaixonado por Jesus. Se é falta de visão espiritual, confesse: Senhor, eu não tenho visão de quem Tu és. Eu não tenho visão do que Tu estás fazendo na minha vida.
Eu não tenho visão do chamado que tu me deste. Eu não sei para que lado ir. Peça que o Senhor dá. O Senhor é Deus de milagres, mas acima de tudo, é um Deus de amor e de bondade. Amém. Se o que falta é um fortalecimento da fé, se existem dúvidas no coração, será que eu vou suportar o que está por vir? Confessa ao Senhor. Diga, Senhor, fortalece-me na fé. Eu sei que a fé é uma semente, mas me ajuda a regar a minha semente, dando passos de fé, para que a minha fé seja fortalecida. Se o que se passa no teu coração é o desejo de mais comunhão com Jesus, confessa para Ele: Jesus, eu quero me sentar mais vezes à mesa contigo, para ouvir a tua voz, falando através das Escrituras, ou falando no meu interior. Eu quero um coração de alguém que anseia por ter comunhão contigo. Aleluia. Dá-me, Senhor, esse novo coração. Amém. Dá-me esse coração que tu já liberaste dos céus. Amados irmãos, cada um sabe da condição do seu coração. Mas o que o Senhor quer é um coração apaixonado. Pense nisso. Se você não tem paixão pelo Senhor, peça e Ele dá. Porque é Ele quem derrama o amor nos nossos corações. Amém. É Ele quem faz com que o nosso coração seja apaixonado como o coração de Davi. E tantos outros que até os dias de hoje chegam a dar a sua vida por amor a Jesus. Não se importam com o que tem que perder, com o que tem que renunciar. Porque o que importa é ter um coração apaixonado por Jesus. Obrigada, Pai, por essa noite. Nós sabemos que Tu vais continuar ministrando os nossos corações. E nós Te agradecemos. Obrigada, Senhor. Queremos agora, neste momento, Senhor, interceder com o coração contrito aqui, Senhor. Queremos interceder pela nossa cidade. Nós estamos, Senhor, em vias de novas eleições na cidade. Nós queremos pedir, ó Pai, pela Tua misericórdia para conosco. Nós não queremos, Senhor, cair em mãos de exploradores. Nós não queremos cair em mãos de pessoas que nos desrespeitam como cidadãos. Nós queremos, Senhor, viver aquilo que é necessário viver nesse tempo, mas precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua intervenção em todas as coisas. Precisamos do Teu conselho. Cada um de nós aqui terá que votar no dia da eleição. Senhor, dá-nos da Tua sabedoria para sabermos as nossas escolhas, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos para nós exercermos o nosso papel. Também, Senhor, nós queremos orar pela nossa nação, pela nação brasileira. Senhor, misericórdia da nossa nação, Senhor. Nós clamamos durante tanto tempo o texto de Isaías 62, pedindo que o Brasil fosse um objeto de louvor em toda a terra, e ele tem sido um objeto de vergonha em toda a terra. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, para que Tu te manifestes através da Tua igreja, que aqueles que se chamam pelo Teu nome, Senhor, nem que seja um pequeno grupo de remanescentes, Senhor, defendam os Teus princípios, nem que isso lhes custe a vida. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós queremos, Pai, orar pela Marcha para Jesus, que acontecerá no dia 5 de agosto. Senhor, a Tua igreja está se mobilizando nessa cidade. A Tua igreja anseia para que os céus se abram e a Tua graça desça, Senhor. Nós sabemos, Jesus, que Tu já desceste.
Nós sabemos que os céus já foram fendidos um dia com a tua vinda. Nós sabemos que os céus foram fendidos com a descida do Espírito Santo. Mas nós te pedimos mais uma vez, Senhor, manifesta-te a nós nessa cidade, Senhor, nesse dia. Que a tua igreja em unidade, Senhor, esteja presente, marcando a sua presença de fé, Senhor. Não outra coisa. Purifica os nossos corações como igreja, para que nos manifestemos por amor e por fé, não por qualquer outro motivo. Desde já nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu ouves as nossas orações e que tu nos respondes. Abençoa cada casa que aqui está representada, Senhor. Abençoa cada família que aqui está representada. Abençoa, Senhor, cada família que ainda vai acompanhar essa mensagem, Senhor, através de vídeo e de áudio. Senhor, abençoa. Abençoa com o coração apaixonado.